passa não. Olá! Cheguei! Gente, que loucura! Que dia corrido isso! Bora, gente, me atrasei um pouquinho aí pra nossa live. Que horas são agora? Pra mim, 7h07. Não sei que horas é aí pra vocês, mas pra mim, 7h07. Tudo bom, Gilda? Seja bem-vinda! Olha só, nós começamos aí na semana passada uma série para falar sobre análise corporal e comportamental. Muita gente me pergunta que negócio é esse de corpo, mente, falando a mesma língua, como é que eu consigo entender o que acontece lá na mente só olhando para o corpo. Então a gente veio aqui explicar um pouco dessa mágica, né? O pessoal tava aqui no meu WhatsApp me perguntando, cheguei, viu, gente? Cheguei, meio assim, mas tô aqui. Vamos chegando. Deixa eu arrumar um pouquinho da luz para vocês. Tá bacana? Tudo bem, Su? Vai chegando, a gente falando, a Adriana já tá aí. Vamos esperar o povo chegar para mim poder falar e vocês entenderem que negócio é esse de análise corporal e comportamental. Fiz uma escolinha aqui para mim, né? Que também o cérebro às vezes acaba. Mas vamos lá, na live passada a gente começou a introduzir esse assunto de análise corporal falando sobre neurônio, sinapses, poda neural. Tudo bem, Su? Então, assim, eu não vou falar muito sobre isso. Quem quiser entender um pouquinho desse processo de neurônio, sinapse, poda neural, dá uma olhadinha lá na live passada, tá? Mas só relembrando alguma coisa importante para nossa linha de raciocínio, que hoje nós vamos falar sobre o primeiro perfil comportamental que se forma, tá? Que se forma no nosso corpo, que é formado lá ainda na fase do útero. Então, atenção aí, mamães, eu vou falar muito sobre como lá já, desde lá do útero, o bebê já começa a definir um pouco de qual corpo ele vai ter e como ele vai entender, perceber o mundo. Tá bom? Então vamos lá. A poda neural, lembra que era aquele caminho, porque a criança ela vai tendo sinapses, muitas comunicações entre neurônios e ela vai fazendo uma poda do que ela vai usar e do que ela não vai usar. Isso é a poda neural, que vai definindo, né? É como se eu definisse ali o meu... como é que eu vou te dizer? Aquilo que eu vou usar mais frequentemente, tá? O caminho que eu vou ficar andando sempre. Bom, dentro disso a gente falou também sobre o processo de mielinização, que tem a ver com controle e sensação. Cada fase do bebê, da criança, ela tá num momento de mielinização. Rose, não sei o que é mielinização. Volta lá na live anterior, terça-feira passada, a gente falou sobre esse processo. É uma capinha, né? É uma capa nos nossos neurônios, é aquilo que protege a comunicação que vai acontecer entre eles, tá bom? Então, assim, visto isso que foi lá da semana passada, a gente vai falar hoje também um pouquinho sobre sistema límbico. O que é isso? Que sistema é esse? Tudo bom, das graças, coisa boa, o pessoal chegando. O sistema límbico é o nossa central das emoções. Central das emoções do bebê, da criança. É ali que toda emoção vai ser depositada, registrada, tá bom? Então, assim, a gente vem nessa sequência de neurônio, sinapse, poda neural, e agora a gente já introduziu o sistema límbico, me acompanhe. E tudo isso está acontecendo e o bebê ainda tá lá no útero. Tá lá dentro, ó, da barriguinha da mamãe. Tava ansiosa, Alice? Então, eu tô atrasada. Você tá ansiosa, eu tô atrasada. Meu dia foi uma loucura, eu cheguei em cima do laço. Então, vamos lá. Tudo isso tá acontecendo e o bebê ainda tá lá na barriguinha da mãe, tá? Então, o que acontece? Nós temos lá dentro do nosso cérebro um mestre de cerimônias. O que é o mestre de cerimônias? Que vai nos dizendo aonde cada coisa vai ficar, tá? E ele se chama hipocampo.
Vocês já ouviram falar nisso, né? O hipocampo é que vai lá distribuindo todas essas sensações, essas emoções, tudo que está acontecendo comigo, tá bom? Acontece que em algumas fases, então lá do útero, o hipocampo também não está prontinho. Por quê? Porque também não aconteceu todo o processo de mielinização lá no hipocampo. Então, assim, não sei se acontece contigo, mas comigo acontece muito, tá? Tem coisa que, de repente, tu tá lá tomando um café com a tua mãe, com teus familiares, e eles começam a relembrar coisas da tua infância. E daí tu começa a dizer, eu não me lembro disso, nunca vivi isso, não recordo desse momento, não tenho essa memória da minha infância. Já aconteceu isso com vocês? De vocês esquecerem ou nem saberem que vocês passaram por aquilo, não terem essa lembrança da infância de vocês? Conversa aí comigo. Me diz. Eu, por exemplo, eu tenho lembranças a partir dos meus 4 anos. Antes dos meus 4 anos eu não lembro nada, né? Então, assim, minhas irmãs, minha família diz, não, Rose, tu era pequenininha, a gente morava em tal lugar, a gente fazia isso, fazia aquilo. Eu não lembro de nada. Mas olha só, o fato de eu não lembrar não aconteceu? Aconteceu, né? Aquela memória, ela foi registrada no meu cérebro. Ela tá lá, quietinha. Eu só não tenho a lembrança, porque provavelmente, naquele momento, o hipocampo, nosso mestre de cerimônias, não estava prontinho. Ele não estava preparado, ele não sabia exatamente para onde mandar aquela memória. Mas ela tá lá, ela existiu, certo? Então, por isso, muitas vezes, a gente não recorda de algumas coisas. Ó, Jana, deixa eu diminuir o volume aqui, gente, que eu tô com um volume alto do meu computador. Pronto. Sim, um assuntinho bom, né, Jana, que a gente fala. Então, vamos lá. O fato de eu não me lembrar de uma memória faz com que eu tenha mais dificuldade de acessá-la. Então, agora já introduzindo no assunto de hoje, olha só, tem coisas que eu vivo hoje, alguma coisa acontece comigo hoje na fase adulta, que eu acho que está acontecendo pela primeira vez. Eu acho que eu tô tendo aquela sensação, aquela emoção pela primeira vez. Mas não é. Nós repetimos histórias. Repetimos histórias. E também, tudo bom, Gi? E a gente também repete emoções, tá? Emoções. Então, aquilo que foi registrado lá no meu cérebro e que hoje eu adulta, sei lá, dentro de um relacionamento, dentro do meu trabalho, enfim, que eu estou vivendo e acho que é a primeira vez, não é. Provavelmente não é. Existe isso lá, ó, na minha memória. Deixa eu ver da minha colinha aqui antes da gente entrar. Bom, a gente também sabe que esse processo acontece automaticamente, corpo e mente. Por quê? Por quê? Porque nós temos uma parte biológica e uma parte emocional. O sistema límbico está agindo aí, tá? E entrando no nosso personagem de hoje, no nosso perfil de hoje, o esquizoide, que nome doido é. O nome é bem doido. Mas o esquizoide é formado lá no útero, enquanto o sistema límbico está sendo formado entre quando o hipocampo ainda não está totalmente mielinizado. Tudo está acontecendo, mas ele já está lá. O bebê já está se movimentando na barriguinha da mãe. Certo? Então tá. Bom, o que mais que eu tenho para contar? Quando o bebê está lá e alguma coisa acontece com a mãe, esse bebê sente ou não sente o que está acontecendo com a mãe? A mãe e o bebê, nesse momento, eles não são um? O sistema de alimentação, o sistema de sobrevivência, tudo que o bebê acontece na vida do bebê, não está totalmente interligado com essa mãe? Sim, né? Ah, Rose, então tá, deixa eu ver se eu entendi. O que acontecer com a mãe vai acontecer com o bebê? Não.
Acontece com a mãe, acontece com o bebê, mas a percepção do bebê é única. Calma que eu vou aos poucos, a gente vai entendendo. Vamos pegar um exemplo? Vamos lá. Uma mãe que perdeu o emprego. Pensa numa mulher que está grávida e perdeu o emprego. O que acontece na vida dessa mulher? Já parou para pensar? Ela tá ali grávida, ela precisa de dinheiro, agora mais do que nunca ela tá num processo de tem outra vida que eu sou responsável e o bebê tá ali. Então sim, essa mãe vai se alterar, o sistema dessa mãe vai se alterar, certo? Ela vai mandar outro tipo de informação, ela vai ficar preocupada e essa criança que tá lá no útero, ela vai sentir toda essa emoção. Outras coisas também podem acontecer. Porque sempre a gente vai falar sobre isso, tá? Processo de mielinização. Porque ela vai definindo o nosso corpo e mente. Então, para o esquizoide, esse processo de mielinização está recém começando. Ele está aqui, ó, na cabeça. E sempre que a gente for falar sobre análise corporal e comportamental, a gente vai falar sobre controle e sensação. Qual é o controle e qual é a sensação que um bebê numa fase tão inicial tem? O que vocês acham? Será que o bebê tem controle por alguma região, por alguma parte do corpo? Vamos lá, que eu tenho que tomar água, gente. Vocês acham que o bebê tem controle dele? Ai, gente calada. Vamos lá. Esse bebê tem controle sim sobre uma partezinha, a parte mielinizada. E a parte mielinizada dele é o cérebro. Então, olha só, ele começa a entender que toda a energia dele fica concentrada onde? O que importa para essa criança naquele momento não é o corpo dela, não é nada daqui para baixo. O processo de mielinização está acontecendo na cabeça, na mente. Então é para isso que ela manda energia, é para esse lugar que ela manda todos os estímulos que ela recebe. Entende? O mundo ainda tá na cabecinha. Isso aí, Jana, isso aí. Né? Mas acontece que esse útero, ele não é um lugar estático, ele não é 9 meses igual. Né? Então, como eu disse, se essa mãe fica preocupada, se o avô morreu, se ele abrigou com um marido, um namorado, tudo isso vai influenciar nessa gravidez, certo? Então, o que muda lá? Muda a pressão sanguínea, muda a textura do útero, né? Então, um momento ele tá mais relaxado, ele tá mais tranquilo, e outro momento esse útero tá mais denso, mais rígido. E tudo isso o bebê começa a entender, tentar entender. Porque até esse momento, é isso que ele conhece da vida. É esse o mundo dele. Concordam? E é com esse mundo que ele está aprendendo a interagir. Então, olha só. Como ele não tem controle, a gente está falando de controle e sensação daqui para baixo, o que acontece no corpo dessa criança, tá? Quando a mãe começa, então, a ter todas essas atividades, essas emoções. O corpo dessa criança, ele não tem a mielinização formada, então ele não tem controle sobre o corpo. O que pode acontecer ali é um espasmo, por exemplo. A criança dentro do útero, ela vai ter espasmos. E no momento que ela tem um espasmo, isso gera alguma coisa dentro desse útero. E se esse útero fica mais denso, mais rígido, mais durinho, ela começa a sacar, a entender que se ela ficar bem quietinha, ela vai ficar mais confortável. Não é mesmo? Se eu não tiver isso aqui, se eu controlar aqui, ó, na minha mente, eu vou ficar mais quentinha, vou ficar mais confortável nesse útero. Então, ela começa a agir assim. Quanto menos eu me movimentar, quanto mais tranquilinha, quanto mais quietinha eu vou ficar aqui, menos a pressão vai mudar, menos esse espaço vai ficar frio, menos ele vai ficar duro. E daí, essa criança, esse bebê, nasce com essa percepção de mundo. Qual é a percepção de mundo dela? Eu preciso existir pouco.
Não é bom que eu me movimente muito, não. Qual é a percepção de mundo do esquizoide? É que o que importa, aonde eu vou colocar minha energia, é aqui, na minha cabeça, certo? Então, essa pessoa que agora começa a ser adulta, vamos começar a trazer isso pro momento atual? Vamos começar a trazer esse bebê que sofreu a maior influência do processo de mielinização lá no útero, onde ele aprendeu que quanto mais quietinho ele ficar, que quanto mais tranquilinho ele ficar, melhor é o mundo dele, melhor é a sensação que ele tem, ele se torna um adulto. E como o adulto esquizoide desse primeiro perfil vai ver o mundo, vai sentir o mundo e vai pensar no mundo. O que vocês acham? Deixa eu tomar minha água. Olha só, deixa eu pegar minha colinha. O esquizoide, ele vai ter um formato de cabeça e de corpo bem específico. Por quê? Porque sempre pensando, corpo e mente são formados ao mesmo tempo, o esquizoide, ele vai ter muito mais importância, ele vai dar muito mais importância para a mente dele. Ele não quer nem saber desse corpo, ele não tinha controle lá no útero desse corpo. O jeito que se formou, tá tudo bem. E como é que se forma esse corpo? Desengonçado. Vamos pegar alguns exemplos, vamos ver se vocês concordam comigo. Pessoas famosas, pessoas conhecidas que têm esse perfil mais acentuado, que tem esse formato de corpo, tá? Um dos grandes líderes aí, que a gente conhece, que já existiu, é Gandhi, por exemplo. Vocês já viram uma caricatura de Gandhi? Aonde que a caricatura carrega? Aonde que a caricatura mostra a parte maior do corpo de Gandhi? Na cabeça. É uma cabeçona e um corpo magrelo, um corpo quase sem vida, bem pontudinho. Renato Russo, cantor daqui, como é que é o Renato Russo? Magrelo, com quina. Sabe essa pessoa que tem quina? Que se tu encostar, chega a doer? Esquizoide. Os ombrinhos são um pouquinho para dentro, assim. Por que é para dentro? Porque era assim que eu vivia lá no meu útero, no meu mundinho perfeito. É assim que eu gosto de ficar. Ó, quando eu fico com medo, quando eu fico tenso, quando eu fico me sentindo que eu preciso me proteger, é assim que eu fico. Ó, naturalmente as pessoas já ficam com os ombrinhos para dentro, tá? Esse é o esquizoide que aprendeu que o confortável para ele é ficar assim, largadão, solto, não existir muito. Rose, como assim não existir? O que estão falando aqui? Mega inteligente, uma cabeça incrível. Então, a gente tá indo para aí. O que o esquizoide tem de melhor para oferecer para o mundo? O que ele pode servir o mundo? Como que o esquizoide pensa e sente o mundo? Eu tô falando da parte física, tá? Então, por enquanto, o que você já aprendeu? Que o esquizoide é aquele magrelo, aquela mulher, aquele homem mais alto, mas com quinas, que ele gosta de ficar assim, certo? Como é que vai ser o rosto do esquizoide? Rosto mais alongado, uma cabeça mais alongada. Pensa aí nos personagens que eu falei, o Renato, o Gandhi, tá bom? Que mais? Ele tem um olhão, sabe, um olho grande? A gente chama de olho de peixe morto. Mas é um olhão. É um olho grande, assim. Ele usa óculos. Geralmente os esquizoides usam óculos. Tem olheiras marcadas, tá? A concentração de energia dele vai estar sempre na cabeça. A boca nem existe. A boca é fininha, sem cor, sem vida. Por quê? Porque ele não vai usar muita boca na vida dele. Não, ele não precisa ter uma boca que chame atenção, ele não precisa ter uma boca toda rosada, toda carnuda. Não, a boca dele pode ser bem fininha, porque ele não vai usar muito não, tá? O que mais que a gente pode identificar numa pessoa esquizoide? Vamos descendo lá. O ombro eu já falei, vamos lá no quadril. Como é que é o quadril? Sabe os ossinhos do quadril? Esses ossinhos que as mulheres adorariam todas?
Não conheço uma que não gostariam que aparecesse, gostam de aparecer os ossinhos do quadril. Elas vão estar magras, vão estar 10. O esquizoide tem extremamente aparentes essas quinas aqui no quadril, tá? Bumbum, nem viu. Não precisa do bumbum. Vai precisar do bumbum para quê? O esquizoide precisa estar aqui, não precisa estar lá. Bumbum, não tem bumbum no esquizoide, tá? E a perna mais fina, com o joelho bem saliente, tá? Sem músculos evidentes, não precisa de músculo. Então, assim, conseguiu imaginar fisicamente essa pessoa? Conseguiu imaginar o esquizoide? Perna fina, quina, todas essas características que eu dei? Por quê? Porque a genialidade do esquizoide, e agora vocês já vão começar a entender por que eu estou chamando ele de gênio, a genialidade do esquizoide está toda aqui. Ele aprendeu que ele precisava ficar quietinho no útero, que ele não precisava do corpo, que ele não precisava se movimentar. E quanto menos ele existisse, melhor. Vamos para o mundo real? Conhece uma criança que tem esse perfil aí que eu te falei? Mais magrinha, mais magricela, usa óculos, olheira, todas essas características que eu dei, e que gosta de ficar lá no quarto dele. E daí você abre a porta e tá lá no computador. Às vezes não é nem computador, ele tá brincando, né? Em idades menores até brincando no mundo dele. É o esquizoide. O esquizoide, ele tem um dom de viver muito bem no mundo dele. E daí começa a complicar as coisas. Porque esse esquizoide, ele cresce, ele casa. E daí complicou. Porque essa mulher magrela, esse homem magrelo, esses gênios, por que eu tô chamando eles de gênios? Porque todo o perfil da análise corporal e comportamental tem uma dor e tem um recurso. Qual é a dor do esquizoide? Dei várias dicas aí de como ele é. Como será que ele se sente em relação ao mundo? Quando o esquizoide não está bem, qual é a primeira sensação que o esquizoide tem ao chegar num lugar? Então vamos botar lá, chegou numa escola nova, chegou num emprego novo, começou a se relacionar com alguém novo. Isso, Jaque, isso aí. Nerd, qual é a primeira sensação? Fica viajando no mundo fantástico, é isso, Jana? Então, qual é a primeira sensação do esquizoide? Ele não é o cara que vai chegar chegando. Ele não é a mulher que vai querer ser notada. São as pessoas que vão chegar devagarinho. São as pessoas que vão chegar na festa e se ninguém olhar para elas, tá tudo ótimo. Entendeu? A percepção de mundo deles, a dor deste perfil é a rejeição. Rose, por que ele se sente rejeitado? E quando eu falo se sentir rejeitado, é em todos os aspectos da vida. Eu não estou falando só de relacionamento amoroso. Eu também estou falando de relacionamento amoroso. Relação pai e mãe, relação de amigos, para todo mundo, tá? Ele vai estar sempre se sentindo rejeitado. Por quê? Porque ele entendeu, por todas aquelas coisas que ele passou lá no útero, que o fato dele existir deixava o mundo dele pior, deixava aquele útero mais rígido. Então ele entendeu que aquele ambiente estava rejeitando ele. Então, quando o esquizoide não tiver bacana, não tiver legal, ele vai estar sempre com essa sensação, tá? Então, assim, para quem tem filho, marido, mulher, vão ligando os pontos aí, vão prestando atenção e ver se fazem sentido dentro do que a gente está aprendendo aqui hoje, tá? Esquizoide na dor é uma pessoa que se sente extremamente rejeitada o tempo todo. E o esquizoide no recurso? O que ele faz? Como é que ele vive? Aí nós temos o porquê de eu chamar dos gênios esquizoides, a genialidade do esquizoide. Alguém falou, a Jaque falou aqui do nerd, a Jana falou aqui, acho que das ideias. A pessoa esquizoide, o recurso dela está exatamente na imaginação, na criatividade. São pessoas extremamente criativas, porque aonde vive a imaginação? Aonde vive a criatividade?
aqui, né? No mundo deles, mega criativos, é isso aí. Eles gostam de ficar no mundo deles. Quer me deixar confortável? Me deixa aqui com as minhas ideias, me deixa aqui no meu mundo. Então são excelentes artistas, são excelentes escritores, tem muito pessoal de TI, né? Por quê? Porque meu computador e tá tudo certo, eu e o meu mundo e tá tudo certo. Agora, como que eu deixo um esquizoide mal? Como que eu trago o esquizoide para dor? E eu tô falando aí de qualquer pessoa que tu se relacione. Pensa numa pessoa que a grande contribuição dela para o mundo são as ideias dela, tá? São as ideias. Veja, eu falei ideias. Eu não falei que ele executa o que ele pensa. Eu não falei que ele faz o que ele pensa. Ele tem boas ideias. E daí, esse camarada, ele tem ideias brilhantes. Ele é inventor, ele é gênio. Só que daí, ele mora contigo. Ele mora contigo. E daí ele chega e te conta uma grande sacada que ele teve. Ele ficou analisando, percebendo e teve uma grande ideia de negócio, de trabalho, enfim, de alguma coisa. E daí ele te conta, vai ser uma ideia inovadora, vai ser algo show, mas tu diz assim, o quê? Sério isso? Sério que tu acha que isso vai dar dinheiro? Sério que tu achou que isso é uma boa ideia? O que o esquizoide faz? Se recolhe. Tem que botar os olhinhos mesmo. O esquizoide volta pro mundinho dele. O esquizoide diz, opa, saí da minha zona de conforto. Tá ficando frio aqui fora. Tá ficando enrijecido. Deixa eu voltar pro meu casulo. Os ombros já voltam e ele fica lá quietinho. Porque o que ele tem de melhor, tu não aceitou. Veja, ele não vai executar as ideias dele. Ele não vai saindo e colocar em ação nada do que ele está dizendo. Mas ele é bom em ter ideias. Então, quando a gente estiver falando, por exemplo, num ambiente de trabalho, vai ser o cara que eu vou chamar nesse momento. Vai ser o cara que mais vai contribuir nesse momento. Aquela coisa do chuva de ideias, do que eu posso fazer isso, ele vai pensar numa solução, tá? É o cara que vai pensar. O recurso dele, o mundo dele é sempre maior, é sempre mais forte daqui para cima. A mente, a cabeça. É isso que conta para ele. Se tudo é um problema para ele, ele vai pensar numa solução. Se tu pedir uma ideia, ele vai dar uma ideia para aquilo acontecer. Tá? Mas se tu cobrar dele a execução, que ele seja ágil, que ele faça, não vai rolar. Vai haver uma grande frustração, ele vai ter medo de falar as outras ideias, e daí deu problema. Deu problema, tem gente se identificando aqui com alguém, não sei. Mas não confundam, vocês vão estar aqui toda terça me ouvindo, e não confundam, tem outro perfil lá no quarto, que ele vai ter algo parecido, mas... tá? Não confunda um pouquinho do que eu tô falando. E como é que essa pessoa, vamos lá, vamos falar mais sobre ele, né? Se relaciona, por exemplo, Será que ele é o camarada que vai chegar numa festa e vai dar uma bela de uma cantada? O que vocês acham? Deixa eu tomar minha água enquanto vocês pensam. Mudo, grilo, cri, 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 cri. Não, gente, não vai dar cantada nenhuma. Ele não tem vergonha de existir. O confortável para ele não é ficar lá, quietinho, sair a francesa. Ele é assim. Ele não vai chegar aqui e começar, e aí, como tu tá linda? Que coisa maravilhosa. Claro que não, né? Nada de abraços quentinhos. Nada de abraços quentinhos. Para quem tem filha esquizoide, entenda. Nós, como mães, achamos que é bem bacana, né? Nós educamos os nossos filhos para quê? Para serem educados. E daí, dentro desse conceito de educação, muitas vezes a gente faz o quê? Chega uma pessoa que essa criança nunca viu na vida, é nossa amiga, é o nosso convívio, e daí a gente faz assim: ai, fulaninho, vai ali abraçar a tia. Cumprimenta a tua tia, que tu nunca viu,
Abraça teu primo, que tu nunca viu. E a criança fica... E dela dá mal um abracinho e sai correndo. E depois leva sermão, fica bravo. A mãe fica braba. Por quê? Se ele for esquizoide, como é que é esquizoide? Magrelo, cabeça comprida, olho grande, lá, olheiras, usa óculos, tá? Ok, não tem bumbum, não tem boca, tem muito pouquinho. Se ele for esquizoide, gente, ele não gosta de abraço. Então, assim, toda criança precisa ser amada do mesmo jeito? Todo adulto precisa ser amado do mesmo jeito? Não. E é por isso a importância da gente falar sobre análise corporal e comportamental. Ama ficar com eles porque você ama, então, já que tá dizendo assim, ó, não dá a cantada, mas eu amo ficar com eles, porque eles têm papo, se eles começam a falar de ideias, se eles começam a falar daquilo que eles pensam, é interessante, porque o mundo interessante deles está todo na cabeça, entendeu? Mas voltando lá pro abraço, não obriguem ninguém que tenha esse perfil a ficar abraçadinho. Isso chega a ser uma tortura para eles. Tortura, tá? Não é demonstração de amor. E olha só, não é porque essa pessoa que é assim, não te abraça, não é a pessoa pegajosa, não é aquela pessoa que vai estar sempre te acarinhando, que ela não te ama. Se ele é desse perfil, o jeito de amar dele é muito diferente do teu conceito, tá? Muito diferente. Que bom, que bacana. Muito diferente do teu conceito. Tu quer respeito? Tu quer ser amada? Tu quer ser amado como tu é? Então também aprenda a amar o outro como ele é. No mundo do esquizoide, ele aprendeu que ele se mexendo um pouquinho, existindo um pouquinho, não falando muito, ele vai estar sendo bom. No mundo do esquizoide, ele se sente confortável, o útero fica bom para ele quando ele existe menos. Então não exija do esquizoide que ele seja essa pessoa que fale, que apareça, que abrace, que comunique. Ele vai sofrer. E como a gente trata os esquizoides de uma forma injusta, né? Os RHs estão cheios de pessoas maravilhosas, assim, para algumas vagas, que elas não são aproveitadas, sabe por quê? Porque não sabem falar. Eles não são da fala. O mundo deles não é aí. E daí, quanta vaga tá aí, entra e sai gente, não fica ninguém. Por quê? Porque não, a pessoa que não fala, ela pensa. Né? O que tá aí? Quer agendar? Ah, não sei, vamos ver se tem horário, Sheilinha. Não, isso é importante, gente. Isso é importante mesmo, tá? Porque eu preciso me conhecer. Porque se eu me conheço, olha só que bacana. Eu sei o que vai me fazer sofrer. Consegue entender? Então, se alguém começa a me colocar em situações ou me pedir coisas que eu não sou boa em tudo. São 5 perfis. Tu não vai ter aí 30, 40%, um pico em todos os perfis, né? Não vai ser boa em tudo. E se tu tem ali um modelo de esquizoide e que a tua contribuição são as tuas ideias, é a tua imaginação, é o pensar na resolução de problemas, e se tu ficar tentando ser outra, ou seja, eu preciso falar mais, eu preciso ser mais carinhosa, poxa, eu sou muito fria, todo mundo diz que eu sou muito fria, que eu abraço pouco, que eu demonstro pouco. Como eu vou sofrer? Como eu vou perder tempo na vida, não é? Tô perdendo tempo de me relacionar com alguém, por exemplo, que tá tudo bem. A gente combina coisas, a gente faz atividade juntos, mas a gente se curte. Eu amo essa pessoa, mas tá tudo bem eu não ficar o tempo todo abraçando. Tá tudo bem eu não querer essa companhia de falar. DR para esquizoide. Complicado. Mulheres, DR para esquizoide. Muito complicado. Quer fazer DR com esquizoide? Faz um resumo. Pontual. Então, vai me matar, mas eu vou expor ele um pouquinho. Aqui em casa, eu tenho uma criaturinha. Ó, deixa eu apagar que estão me ligando. Tem uma criaturinha
Duas, na verdade, com muita esquizoidia, tá? Então, assim, eu tenho uma filha que tem uma criatividade incrível, incrível, tá? Ela tem uma imaginação, todos os trabalhos manuais, tudo que ela tiver que desenhar, pintar, colar, fazer planeta, tudo mais, é ótimo, ela adora. Então, às vezes eu compartilho aqui com vocês nos stories e tudo mais, coisas de Isabela. O que são essas coisas de Isabela? Porque se eu for fazer uma mesa, gente, eu vou ali botar o prato e o garfo. Tá tudo certo, a minha mesa tá pronta. A Isabela não. A Isabela vai botar um enfeite, ela vai botar uma flor, ela vai imaginar aquele ambiente muito bonito, tá? Mas se tu chegar no quarto dela, sabe como é que vai estar? Uma zona, tá? Vai estar um caos. Por quê? Porque é o mundo criativo dela. Ela cola coisas na parede, ela escreve. Eu tenho um ataque, eu tenho que me controlar e lembrar. Opa, ela tem uma porcentagem grandezinha aí de esquizoidia e eu preciso maneirar. Eu preciso baixar o pé, tirar o pé e cobrar menos que ela organize esse ambiente, porque ela não vai ser organizada, não. Não vai ser. O marido também tem esquizoidia. E daí, aí vem uma questão, mulheres, me escutem, tá? Porque eu vou dividir coisas com vocês. Marido com esquizoide, com esquizoidia alta, é sinal de problema para mulherada. Problema. Por quê? Porque a gente gosta de conversar muito. Tem muitos perfis, são 5, e tem muitos que gostam de falar muito. Tá rindo, né, André? Tá rindo porque não é o teu. Tá rindo porque não é o teu, né? Tem as mulheradas, ó, o que é? Deixar espaço para ele criar sempre. Sim, estão rindo, claro, né? Vocês não têm, vocês têm em casa os horaizinhos aí, estão rindo porque em casa é o meu. O meu, gente, se eu chegar para ele e contar alguma coisa importante do meu dia a dia, ele vai entender que ele precisa me dar uma solução. Entendeu? Eu não quero que ele me dê uma solução. Ele não é da minha área, ele nem sabe do que eu tô falando. Eu não quero solução. Ele, né, para quem não conhece meu marido, ele trabalha em comércio, tá? Em empresa. Então, o que acontece? A mente dele e o perfil dele tá programado para resolver problema, tá? Não gosta de falar muito, é ótimo. Então, olha só, eu chego lá, quero falar sobre isso, tá, Adriana? Então, vamos terminar só aqui. Então, se eu trouxer uma questão do meu dia a dia para ele, ele vai tentar resolver. E, às vezes, se eu não me ligo nisso, gera uma discussão tão grande, porque eu não queria que ele me escutasse, né? Eu só queria me escutasse, eu não queria que ele resolvesse, tá? Mas ele tá entendendo que ele é o cara das ideias, ele é o cara que vai pensar numa solução. Se eu tô trazendo, é isso que eu quero. Entendeu? A Adriana tá dizendo assim, ó, se a mulher não gostar de falar, é ótimo. Pensa para um homem. Olha que coisa mais maravilhosa. Pensa para um homem que é casado com uma mulher que tenha um grau grande de esquizoidia. Que maravilha. Essa mulher vai querer fazer DR com ele? Não. Essa mulher vai pedir para ele que ele fique toda hora beijando, abraçando, dizendo que ama? Não. Então, para os homens, esse corpo mais esguio ali, ó, cheio de quina, é uma libertação para eles. Porque elas não têm tanta necessidade desse contato o tempo todo. Tá entendendo? Então, quando você encontrar um esquizoide, quando você tiver um esquizoide na família, alguma coisa assim, dá um passinho para trás, cumprimenta ele de longe, vê se ele quer o teu cumprimento mais caloroso, porque às vezes eles se sentem confortáveis em um aperto de mão. Para eles já é o suficiente, tá? Tem te rindo. Vocês têm dúvida? Deixa eu ver que horário é que eu fico falando aqui. 10 minutinhos. Vocês têm dúvidas, gurias? Vocês querem saber? Eu sou esquizoide, o marido não. Grazi, tu é esquizoide, será? Olha só, é importante dizer isso, tá? Todas nós temos os 5 perfis. Todos os 5 perfis estão em mim. E daí, por isso, o gráfico individual de cada uma e por isso a análise, tá? Porque eu preciso ali saber qual é o meu perfil. Sabe por quê? Porque vai ter ali, por exemplo, vamos pegar um gráfico.
que eu vou ter 20% de esquizoidia. Pô, de 100, 20% é razoável, é um gráfico equilibrado, digamos, não tem grandes picos. Pegar um gráfico equilibrado é muito difícil para o analista, tá? Porque quando tem um pico, eu olho de cara, já sei se essa pessoa ela é mais falante, mais calada, do que ela gosta, do que ela não gosta, já sei. Mas quando a gente pega um gráfico mais equilibradinho, o que acontece? A diferença vai se dar na soma dos perfis. Então vão ter mais de um perfil, tem 2 na verdade, hoje é um deles, tem mais um perfil que é calado. O esquizoide é calado. Por quê? Porque ele gosta da caverninha dele. Lembra lá do útero? É lá que ele se sente confortável. Então, tem um marido, tem uma esposa aí que gosta de ficar na dela ou nele. Sabe, ele tá bem, não tem nada de ruim com ele e ele tá lá quietinho, é porque ele gosta, se sente confortável na caverna dele. São 2 perfis que se sentem assim, tá? Então, quando a gente pega um perfil mais equilibrado, a gente tem que começar a somar, né? O tanto que ele tá no recurso, o tanto que ele tá na dor, a gente daí fica um processo bem mais complexo, tá bom? Só para vocês saberem, mas a gente tem os 5 perfis. E essa questão da caverna, vou dar exemplos disso, tá? Preciso fazer esse teste, vou dar exemplos disso, tá? Bom, eu disse que o meu marido tem uma porcentagem aí de esquizoidia, tá? Tá tremendo aqui pra mim. Sim, Sheila, tu é extremamente dividida, dá trabalho mesmo. É bem isso, então é um exemplo de gráfico equilibrado, tá? Acabo de descobrir que meu pai é esquizoide nível alto. Então tá, vamos lá ver algumas coisas de lazer do esquizoide? Como é que o esquizoide se sente bem? Deixa eu ver o tempo que eu tenho, tá tranquilo. Esquizoide se sente muito bem, os mais antigos, vamos ver, palavras cruzadas. Eles ficam horas fazendo palavras cruzadas. Os mais modernos, eles ficam horas no celular jogando, ou no celular, ou no videogame, jogando no mundo deles. É uma forma de relaxar. Então eu conheço pessoas, empresários, não é meu marido, são outras pessoas, empresários, que passam um dia inteiro aqui, ó, no pau, correndo, resolvendo problema, decisões importantes, sei lá, compra, não compra, demite, não demite, perdeu dinheiro, ganhou dinheiro, coisas muito importantes o dia inteiro. E quando ele chega em casa, a esposa diz assim, ele parece uma criança, não parece o empresário que tá lá na empresa o dia todo. Porque ele chega em casa, ele toma o banho e ele fica lá, ó, 1, 2 horas jogando, joguinho, ou de celular ou de videogame. Por quê? Porque naquele momento que ele está jogando, também é a mente dele que está sendo necessária, mas de um jeito mais leve, de lazer. Tá entendendo? Pelo modo de falar, não é isso que o analista... a pergunta da Arisvalda é, você consegue descrever uma pessoa do outro lado no falar? Não é isso que é analisado, tá, Arisvalda? É as feições físicas mesmo, tá? Nós estamos falando de físico. O físico me mostra a mente, tá? O físico me mostra a mente. Rose, mas e como tu sabe... Vocês não fizeram essa pergunta, hein? Vou dar de brinde para vocês, podiam perguntar. Como tu sabe, tu fala muito às vezes sobre como essa pessoa é com o pai, com a mãe. Como é que tu sabe isso? Porque a gente não falou até agora, gente, de uma questão chamada lateralidade. Todo mundo sabe que o cérebro ele é dividido em lado esquerdo e lado direito. Não é verdade? O lado mais emotivo e um lado mais racional. O que acontece? Se eu tenho essa divisão lá no meu cérebro, e se eu estou dizendo que tudo acontece ao mesmo tempo, eu tenho essa divisão no meu corpo. Concorda? Então, existe um lado de pai e existe um lado da mãe. E como é que eu sou? Agora eu vou botar todo mundo aí na prensa, vocês vão fazer um teste lá em casa, tá? Depois que acabar a live, depois eu quero que vocês comentem. Eu vou deixar lá gravado, eu quero que vocês deixem nos comentários, tá? Eu vou ficar esperando.
Vocês vão estar aí em casa, depois que a live acabar, vocês vão pra frente do espelho, tá? E vocês vão se olhar. Primeiro vocês olham pro rosto de vocês. Daí, deixa eu pegar uma folha aqui, ó. Deixa eu ver se eu tenho uma folha. A folha da minha filha. E vocês façam isso aqui, ó. Depois vão pro outro lado. Por quê? Porque a gente não é igual. Lado direito e lado esquerdo não é igual. Lembra, por exemplo, que eu falei que o olho do esquizoide era bem grandão, que ele era maior? Ele também é desfocado. Sabe aquela pessoa que tu tá olhando pra ela e não parece que ela tá olhando pra ti? Parece que te atravessa? Ou que tá olhando, pensando em outra coisa? O olhar do esquizoide é assim. E eu posso ter um olho mais esquizoide do que o outro. O que diferencia isso? Lateralidade. E lateralidade tem a ver com feminino e masculino. Eu sei que é muita informação, mas eu quero que vocês façam isso. Cheguem na frente do espelho em casa e peguem uma folha de ofício e tapem um lado e olhem, fiquem um tempinho olhando para vocês. Olhem para o formato, como ele é feito, boca, nariz, tudo. E a sensação que tu tem ao olhar para aquele olho, para aquela boca, para aquele rosto. Depois tu troca e faz a mesma coisa com o outro lado. E assim, tu pode fazer com todo o corpo. Vai lá, toma banho, vai pra frente do espelho, no banheiro, sozinha. Fica nua, fica nu e te olha no espelho. Qual o ombro que pende para que lado? Tá retinho? Tá todo harmoniosinho? Ou será que pende para um lado? Ou pende para o outro esse ombro? Como é que é teu quadril? Como é que são essas coxas? Esse bumbum? São diferentes. Lado esquerdo e lado direito. E por que são e o que eles demonstram? As relações que tu tem com o feminino e com o teu masculino. Uau! É muita informação! Vocês estão quietinhas. Se eu pudesse, se nós estivéssemos no auditório, eu estaria olhando e dando muita gargalhada com vocês, porque vocês ficaram mudas. Eu sei. Mas eu quero que vocês façam um teste, tá bom? Bora depois da live, todo mundo pro banho, todo mundo pro banheiro, olhar um lado e o outro. Bota o papel na frente e vai olhando. Por quê? Porque eu me conecto mais com o pai ou com a mãe. Por isso um lado é mais desfocado do que o outro, né? Ou eu preciso conquistar o meu pai ou a minha mãe e um sorrisinho vem um pouquinho torto, né? Já tô fazendo aqui, vocês não se aguentam. Panturrilha com 2 centímetros de diferença. 2 centímetros numa panturrilha é bastante, hein, André? É bastante. Mas é assim, é muita informação, mas o que eu quero passar para vocês, primeiro, foi as características físicas e emocionais desse perfil. Para vocês saberem, se tiverem uma pessoa assim em casa, no trabalho, enfim, como lidar com essa pessoa, tá? Então sempre acolham, recebam essas ideias com muito mesmo que você acha que é uma besteira, sabe assim, uma bobagem, diga, eu vou dar uma olhada com mais atenção, eu vou ler, pode deixar que eu vou dar uma olhadinha, eu vou ver, porque essa pessoa vai ficar bem, e ela vai ficar, quanto mais ela fica bem, mais ideias boas ela vai ter, mais criativa ela vai ser, entendeu? Já pensou aí o pessoal do marketing digital, o que seria o marketing digital se não tivesse os esquizoides? iPhone, quem é o criador do iPhone? Um gênio. E como é que era esse gênio? Gordinho? Era não. Então, assim, Steve Jobs também usava óculos, tem olheira. Tu entende que não foge muito desse perfil? Tá? Isso é muita sofrência. Não, tem que olhar, tem que encarar, Jaque. Essa sou eu, essa é tu. Tem que olhar. Encara, esse é o meu rosto, esse é o meu corpo. Por que será que ele foi formado assim, né? Então hoje a gente está repreendendo o primeiro perfil, que é esse perfil que se desconecta com o mundo, que precisa ficar no seu mundo, tá? Sempre nessa pegada aí. E vai ter então a lateralidade aí do feminino e do masculino, que daí vai fazendo realmente o teu gráfico ser mais único, tá? Por isso que não existe gráfico igual um do outro, porque reunir todas essas características. Oi, Willington, que bacana de vir aqui. Muito bacana. O Willington tá lá no Uruguai, tá, gente? Muito show. Muito show.
Conheci o Willington aqui em Porto Alegre, fez um tratamento muito legal, te ver aqui. E assim, o gráfico ele vai ser muito único porque tem que reunir esse número de informações, entende? Tem que olhar o formato de cada parte do corpo, a sensação que passa, a percepção que passa, a lateralidade. E aí vai formando a Maria, o José, a pessoa. Essa é aquela pessoa. Essa é o conjunto disso. Tá bom? Privilégio nós termos de você. Privilégio é meu, Willington. Muito bacana. Tá? E assim, gente, quando a gente fala em análise corporal e comportamental, sempre vai ter muita coisa para falar. Tem muita gente me perguntando aqui no direct coisas muito específicas, tá? Ou coisas só sobre relacionamento, ou mães que querem saber sobre os seus filhos. Então, assim, nessa primeira leva, nessas primeiras terças-feiras do mês, a gente vai falar no geralzão as características. Mas a gente pode sim aprofundar isso, tá? Aprofundar isso na infância, aprofundar isso no relacionamento, porque quanto mais eu me conheço, mais eu tenho chance de ser feliz. Não é? Por quê? Porque eu não vou ficar buscando o que eu não tenho, o recurso que eu não tenho, ser quem eu não consigo ser. Na verdade, a frase é essa, porque a gente diz, eu não sou quem eu quero ser. Mas quem tu quer ser? Quem tu quer ser? Tu quer ser a vizinha, a irmã, o colega? Quem tu quer ser? Ó, já que tá dizendo, até 30 anos era abaixo do peso, planejava e os outros executavam. Ó, será que tu estava vivendo no teu recurso até os 30 anos? Será que tem esquizoidia aí? Muitas ideias boas? Pode ser. Tá, gente? Então, a frase que a gente deveria falar é quem eu devo ser. Quem eu devo ser para ser feliz? Quem eu devo ser? Eu devo ser uma pessoa mais comunicativa? Isso me deixa bem? Será que eu tenho esse traço em maior número no meu corpo? Ou será que tá tudo bem eu ser uma pessoa mais quietinha e viver nos meus pensamentos? Eu tenho também como contribuir ali na empresa, ali em casa, no meu mundo. Então, quanto mais eu olhar para mim e conseguir entender como a minha mente funciona, melhor proveito, maior proveito eu vou tirar disso. Isso é o importante dessas lives sobre análise corporal, tá? Eu gosto de me olhar, mas acho que não saberei me dizer. Bom, olha só, isso aqui não é é uma informação, Elisvalda, não é um curso. Mas assim, todo mundo consegue ir lá para frente do espelho e perceber que um olho é mais focado e o outro mais desfocado. Que se eu tenho um sorrisinho mais tortinho, se eu puxo para um lado ou para o outro, isso dá para perceber, tá? Minha testa, ó, eu não tenho muita testa. O esquizoide teria quase o dobro da minha testa, tá? Então seria um rosto mais alongado. Eu tenho como perceber isso a olho nu no espelho. Então, não é uma análise completa? Não é, mas vão se percebendo, vão se olhando. Aparecem as quinas no meu corpo? Eu tenho uma perninha que não tem tanto músculo. E olha só que interessante, eu tinha que trazer fotos para vocês. Eu vi uma foto uma vez, que eu vou tentar, tá? Não prometo, mas vou tentar achar ali. De vários halterofilistas, né? Todos lá fazendo as poses que esse esporte faz. E foi muito interessante, foi muito esclarecedora essa foto. Por quê? Porque existia halterofilistas altos e baixos, maiores e menores. Todos eles praticaram esse esporte, então tinha músculo, mas dava para ver nitidamente quem era cada perfil. Olha, porque o esquizoide, mesmo que ele vá para uma academia todos os dias, ia ser legal para o pessoal olhar. Tá bom, Jana, eu vou procurar essa imagem, tá? Quer procurar para mim? Ué, né? Perguntar não ofende. Quer procurar para mim essa imagem? Eu sei que tu tem também, Jana. Então, nessa imagem, tu vê nitidamente vários homens fazendo o mesmo exercício com corpos completamente diferentes. Então, eu estava falando, por exemplo, de academia. O esquizoide, ele é magro. Ele não tem músculo, tá? Então, não é... Às vezes, as pessoas
confundem e ficam dizendo, escuta falar ali sobre um nome e diz, como eu queria ser esquizoide. Será que tu queria ser esquizoide? Esquizoide não tem músculo. É a mulher que vai pra academia e faz musculação e ganha um pouquinho de relevância naquele músculo. Um pouquinho de coxa, um pouquinho de braço. Não é uma característica do corpo esquizoide ser musculoso, ser bombadona. Não. Pode ir lá, é o exemplo que eu tô dando, é o exemplo do halterofilista, que pode ir lá treinar todo dia, que o corpo dele vai mostrar que ele é esquizoide, tá? Ele continua sendo bom no mundo das ideias, no mundo da criatividade. Certo? Tem gente brava comigo, eu nem fiz nada. O que tu tá brabinha, Sheila? O que aconteceu? Porque não vai ganhar músculo? Então, assim, o que a gente aprendeu? Tem gente se identificando? Teve alguém que se identificou com esse perfil? Então, assim, pra mim viver melhor, pra mim ser feliz, eu preciso fazer o quê, gente? Eu me identifiquei. Rose, tu falou e eu comecei a me enxergar, comecei a me ver. O que eu preciso fazer? Eu preciso dar valor para as minhas ideias e entender que eu não vou ser tão boa em executá-las, tá? Eu sou criativa, mas eu não sou proativa, entendeu? Existe um perfil com essa proatividade, não é o caso do esquizoide. Então, assim, gente, tratem com carinho, se tratem com carinho e tratem os esquizoides da vida de vocês com carinho, porque eles amam também. Esse meu cabelo tá uma coisa. Eles amam também, tá? Eles só não conseguem se expressar tão bem. Então, assim, valorizem aquilo que eles estão te trazendo como uma novidade, valorizem talvez os projetos e planos que eles têm na cabeça, né? Mesmo que nem todos vão dar certo, todos vão chegar a um final, tá? Mazoca, pois é, então. Eles precisam dessa, não é uma confirmação, mas é uma valorização de quem eles são, tá? Eles precisam ser valorizados por quem eles são, e eles são as pessoas das ideias, né? Dei um exemplo aqui de um espetáculo de pessoa que fez, digamos assim, uma mudança tecnológica, que foi o Steve Jobs. O que seria então de nós sem os iPhones da vida e a Apple? Por quê? Porque ele sabia no que ele era bom. Ele acreditava, ele tinha um projeto. E o projeto dele era diferente do amigo dele. A gente sabe aí que a Microsoft e a Apple eram amigos, né? Ele era diferente, ele era mais moderno, ele era mais arrojado, ele trouxe um conceito de tecnologia diferente. Acreditem nas suas ideias, tá? Acreditem nas suas ideias e tratem os esquizoides da vida de vocês com esse respeito, de não precisar tanta aproximação, de não precisar tanto apego, tá? Eles vivem muito bem sem isso. Certo, garotas? Acabando a nossa live. Um beijo para vocês, espero que vocês tenham aprendido bastante. Deixem lá nos comentários, façam o teste que eu falei do espelho, tá? Eu quero ouvir depois. Um beijo, a Rose chegou, a gente tá indo. Vai ficar gravado e vocês olhem por aqui, tá bom? Beijo, fui!